e por que não dizer que é um privilégio de nós estarmos aqui essa noite para adorar o seu nome. Não só porque hoje é um feriado, e diga-se de passagem, um feriado muito importante, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Exatamente, acredito que aqui no meio do povo de Deus existem, ou melhor dizendo, vou reformular, o povo de Deus é um povo que trabalha, aleluia, diga aí amém, amém, você é um homem, você é uma mulher de Deus que trabalha, que peleja, aleluia. Paulo, ele repreende na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele repreende todo tipo de desordem, e ele incita ao trabalho. Tem gente por aí, que eu vou lhe contar, né? Até nos interior, o camarada mora no meio do peixe, né? Mas ele, falta a vontade dele ir lá jogar a rede para ir pegar, né? Mas eu creio que aqui, Deus, ele tem abençoado pessoas com trabalho para que ganhe o seu sustento. Abra a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado e até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Miló, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundâncias. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Senhoras e senhores, povo de Deus, nesse momento, eu quero trazer para você uma palavra sobre o que Deus, ou melhor, o que podemos aprender com a história do rei Ezequias. O que nós podemos aprender um pouco que serve como exemplo para nossas vidas sobre a história deste grande homem, rei sobre o povo de Deus. Para quem não sabe, Ezequias foi, depois que o reino de Deus, o reino de Israel, do povo de Deus, se dividiu, Ezequias foi o 13º rei sobre Judá. Ezequias começou a reinar com 25 anos e reinou por 29 anos sobre Judá. A primeira coisa que nós podemos aprender com a vida do rei Ezequias é que Ezequias, ele representa um diferencial no meio do povo de Deus. Se você for ler toda a história dos reis de Israel, dos reis de Judá, você vai se deparar por diversas vezes com a seguinte sentença: o rei Roboão, o rei fulano de tal, fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Você vai se deparar por outra sentença dizendo: e fez o rei fulano de tal o que era bom aos olhos do Senhor. E você vai ler mais à frente, vem outro rei, e você vai ler outra sentença: e fez ele o que era mal aos olhos do Senhor. E assim sucessivamente, vários reis você vai encontrar no meio do povo de Deus essa seguinte sentença sobre a sua vida. Mas Ezequias, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, no versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ezequias, ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. O primeiro diferencial na vida de Ezequias, que Ezequias, ele fazia aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Ezequias fazia aquilo que era aprovável aos olhos do Senhor. Ezequias, ele fazia aquilo que aos olhos do Senhor era bom. Ezequias, ele executava a vontade do Senhor. Ainda hoje, no meio do povo de Deus, existe o diferencial. Existem pessoas que se esforçam, que se dedicam, que se comprometem a fazer a vontade do Senhor, a agradar o Senhor. E existem pessoas que não fazem caso. Existem pessoas que Deus ele fala, mas a palavra não surte efeito no seu coração. Não é porque a palavra não tem efeito, pelo contrário, é porque o seu coração está blindado com várias outras coisas. Ezequias, ele faz um diferencial de fazer aquilo que agradava ao Senhor. A primeira coisa que nós podemos aprender com a vida de Ezequias é que Ezequias, ele agradava ao Senhor. Ezequias tinha um compromisso de fazer a vontade do Senhor. Ezequias, ele era um rei, e o rei, ele possui toda a autonomia de fazer aquilo que ele bem quiser. Ele pode dar ordens, ele pode estabelecer decretos, ele pode assinar decretos, ele pode fechar ruas, ele pode fazer o que ele quer. Ele tem autonomia, ele tem poder. Mas Ezequias, ele não abusa do poder que Deus ele deu para ele. Eu e você, Deus ele nos deu poder. E é um poder que Deus ele nunca vai tirar das nossas mãos, que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio Deus ele deu. Tem várias coisas que Deus ele dá para mim e para você. E Deus ele toma. Agora o livre-arbítrio Deus ele não vai tirar da sua vida. Porque Deus ele não criou robôs. Deus ele não criou pessoas autoprogramadas para lhe obedecerem. Obedece a Deus aquele que entende no seu coração que deve a obediência a Deus. Ezequias, ele obedeceu a Deus. Ezequias, ele era diferenciado porque ele era inconformado com as coisas do seu tempo. Ezequias, ele faz aquilo que Paulo ele diz no capítulo 12, no versículo 2 da epístola aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentes qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ezequias, ele experimenta daquilo que é agradável, que é a vontade de Deus para a sua vida. Você quer saber aquilo que é bom? Faça a vontade de Deus. Você quer, aleluia, receber as bênçãos do Senhor para a sua vida? Faça a vontade de Deus. Faça aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Uma vida íntegra, isso daqui é uma frase que eu gosto muito de repetir e que eu aprendi na escola dominical. Uma vida íntegra diante do Senhor evita muitos males. Ezequias, ele faz outra coisa que nós cristãos autênticos fazemos. Ezequias tinha inimizade ao pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for ler a história de Ezequias, Ezequias ele derruba os altos, Ezequias ele tira tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: e todo aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você quer andar com Deus? Você quer ter relacionamento com Deus? Esqueça as coisas do mundo. Deixa aquilo que não é para a sua vida lá fora.
Deixa as coisas que o inimigo ele tem para a sua vida lá fora, que não lhe vão trazer benefício, mas pelo contrário vão lhe trazer prejuízo. A segunda coisa que nós podemos aprender com a vida de Ezequias, com o rei Ezequias, é que Ezequias entendia que o poder de Deus era superior ao poder de qualquer exército. A nação de Israel não era a maior nação que tinha naquela época. A nação de Israel não era o maior povo que tinha naquela época. Existia milhares de outras nações que eram numerosas em poder, em exército, em autoridade. O texto que nós lemos diz que, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 3, ou melhor dizendo, versículo de número 1 do capítulo 32, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. O rei Senaqueribe, o rei da Assíria, ele intenta contra o reino de Judá, e ele vem com grande povo, vem com muita gente, vem com muitos soldados, vem com pelotões de guerra, vem com muita arma. E Ezequias, ele diz a seguinte coisa, ele diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantais. Aleluia. Porque nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, que nos ajuda e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias entendia que a vitória, que o sucesso na guerra não vinha das suas armas, não vinha da sua habilidade de guerrear, não vinha das suas estratégias de guerra. A vitória vinha ao povo de Deus do braço do Senhor, vinha da mão do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequias depositava a sua confiança em Deus. Que coisa linda é nós depositarmos a nossa confiança no Senhor. É nós olharmos para a dificuldade, é nós olharmos para a tribulação e nós não nos abatermos, porque nós temos a certeza e a confiança de que o nosso Deus, Ele é maior de que toda tribulação, Ele é maior de que toda, aleluia, dificuldade. O salmista, ele diz no Salmo de número 20, no versículo 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. No Salmo de número 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes, como os montes ao redor de Jerusalém. É assim o Senhor está ao redor do seu povo. A confiança no Senhor é indispensável para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação tem que ser o suficiente para abalar a nossa confiança. Quando você confia em Deus, você está falando para Deus, você está declarando para Deus: Senhor, eu reconheço que Tu tem mais poder do que a minha dificuldade. Você está declarando para Deus que você reconhece que Deus, Ele tem o poder e tem a capacidade de passar com você para o outro lado do rio. Toda essa barreira que foi colocada no seu caminho, todo esse problema que você considera insolúvel, todas essas dificuldades que você acha tão intransponível, Deus, Ele é muito maior para lhe dar vitória. O poder não está na palavra do pregador, o milagre não está na ordem do pastor, aleluia. A operação de maravilhas não depende da instituição,
depende do nosso Deus, aleluia. Deus, ele é poderoso para fazer um milagre. A terceira coisa que nós podemos aprender com a vida do rei Ezequias é que Ezequias, ele tinha interesse nas coisas de Deus. Se você for ler no livro de 2 Crônicas, no livro de Reis, aleluia, quando narra a história do rei Ezequias, você vai ver o rei Ezequias reconstruindo, abrindo o templo. Você vai ver o rei Ezequias organizando as turmas de sacerdote. Você vai ver o rei Ezequias ordenando o culto, a liturgia. Você vai ver o rei Ezequias se interessando pela adoração a Deus. Ezequias, ele tinha interesse pelas coisas de Deus. E nós, e eu e você, como é que está o nosso interesse pelas coisas do Senhor? Olha, irmão, é o seguinte, esse negócio de célula, esse negócio de trabalhar para o Senhor, de fazer alguma coisa, eu não sei não, irmão, eu acho que esse negócio não é para mim. Esse negócio de fazer mobilização, né, de chamar gente, não é muito para mim, irmão. Esse negócio de fazer, trabalhar, eu gosto mesmo de ficar aqui no banco, sabe? De ficar aqui o irmão falando, eu te abençoo, e eu só vou dizendo amém, e recebe aí, eu só vou recebendo, mas não é muito assim para mim, sabe, irmão? Como é que está o nosso interesse pelas coisas do Senhor? Tempo, esforço, dedicação, gastamos em várias coisas. E nas coisas do Senhor? E na obra do Senhor? E naquilo que Deus, ele demanda de nós? Não pense você que porque você é filho de Deus, que você é congregado, que você não faz parte de nenhuma missão, que você não está envolvido em nenhuma atividade da igreja, que você não vai ser cobrado por alguma coisa. Deus, ele depositou responsabilidade, isso daqui está bem expresso e está bem ilustrado na parábola dos talentos. A um Deus ele deu 4, a outro ele deu 3, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, conforme a sua capacidade. Mas Deus ele não deixou de dar. Porque Deus ele entende que cada um tem capacidade para fazer alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que nós podemos aprender com a vida do rei Ezequias é que Ezequias tinha, e isso daqui é muito importante, Ezequias ele tinha credibilidade com o Senhor. Ezequias tinha credibilidade com o Senhor. Coisa muito importante. Para você que está pedindo alguma coisa para Deus, você que há tanto tempo tem pedido algo para Deus, e você acha que Deus está demorando, que Deus não está ouvindo, mas você já analisou, já se autoanalisou, para ver se você tem crédito com Deus. E olha, irmão, eu vou te dizer uma coisa, hein? Se você tem credibilidade em algum lugar, zele, honre, para que você não perca. Nos Estados Unidos, não importa se é 15 centavos, se é 20, se é 50, se é R$1, você deveu, o seu nome já era. Já era. Você pode fazer o que quiser. Pode passar pelo Serasa, pelo ANASA, pela NASA, pela CIA, por onde for. Ezequias tinha credibilidade com Deus. A Bíblia fala que Ezequias, Deus ele manda o profeta Isaías a ir até Ezequias e anunciar a ele que ele ia morrer. E Ezequias, naquele mesmo momento, sem que Isaías saísse dos portais, Ezequias ele dobra o seu joelho, ele coloca a sua cabeça inclinada na parede,
E diz assim a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, no capítulo 20, no versículo 2 e 3. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe o que é que Ezequias estava falando para Deus? Senhor, eu tenho crédito contigo. Senhor, tu tens visto a minha vida, eu estou na condição de pedir alguma coisa para ti. Examina a minha vida e vê se eu estou na condição. Sabe o que é credibilidade? Irmão Sávio, amanhã eu vou precisar de um negócio lá em casa, lá, um negócio de uma reforma lá. Se o senhor puder, né? Irmão Sávio, não, amanhã eu estou lá. E quando é amanhã 7 horas, o irmão Sávio está lá. Aí quando é um outro dia, irmão Sávio, meu forro quebrou. E varou lá, eu estou precisando de uma ajuda e tal. E o irmão Sávio, não, estou lá, já estou lá, pode contar comigo. E o irmão Sávio, no outro dia, ele está lá comigo. E a mulher está fazendo feijão lá e a panela explode. Irmão Sávio, estou precisando de uma panela, irmão Sávio. O feijão está duro, só se for na pressão. E o irmão Sávio tem 2 lá e cede uma. E chega um dia que o irmão Sávio fura o pneu da moto lá, né? E o irmão Sávio chega comigo: irmão Rafael, o pneu da minha moto furou. Irmão Sávio, não se preocupe, passa lá em casa comigo. Isso é credibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que você está fazendo para Deus? O que é que você está fazendo para Deus que na hora que você vai com Ele, o Senhor diga: te acalma, que já está assinado. Te acalma, que já está garantido. Jesus, ele fala no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias tinha credibilidade com Deus. É muito importante a frase que eu repeti ainda agora. Uma vida íntegra com Deus não só evita muitos males, mas também garante muitos benefícios. As bênçãos de Deus, elas alcançam a nossa vida. Ezequias se diferenciou em todas essas coisas dos reis de Judá. E para terminar, a morte de Ezequias, a Bíblia termina falando sobre a vida de Ezequias desta forma: quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritas na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Israel. E dormiu Ezequias, capítulo 22, capítulo 32, versículo 33, e dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. Honra. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Quando nós temos uma vida que agrada a Deus, quando nós temos uma vida que Deus ele tem prazer, que Deus ele dá testemunho, que Deus ele fala, olha, de todos os dias da vida do irmão João, ele andou de forma que agradasse a minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma vida abençoada pela presença do Senhor. Aleluia, o mantimento não falta na nossa casa. Aleluia, o nosso nome de forma alguma, aleluia, ele é falado de forma negativa por aí, mas Deus ele nos coloca em posições de honra. Deus ele abençoa os nossos filhos, a nossa casa, o seu ministério. Deus ele abençoa você naquilo que você nem imaginava. Deus ele abençoa. Deus ele dá, aleluia, aquilo que você pede, Deus ele lhe dá em dobro, porque Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Deus ele honra, aleluia, primeiramente aqueles que honram a ele. Deus ele dá bênçãos àquele que primeiro dá a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele venha abençoar as nossas vidas. Que a sua casa ela venha a ser abençoada em todos os sentidos, em todos os aspectos. Deus ele venha abençoar a sua vida. Que o anjo do Senhor venha caminhar, aleluia, no seu lado. Que os anjos de Deus venham lhe proteger de todo e qualquer mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias confiou no Senhor. E se você, eu não vou mais ler, mas se você for continuar lendo o capítulo 32, Ezequias não precisou pelejar. Ezequias não precisou lutar. Deus ele deu ordem a um anjo que derrotou todo o arraial dos assírios. Deus mandou um anjo. Depois você lê lá na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha abençoar a nossa casa e a nossa vida, em nome de Jesus.